Olá moçada, aqui é o professor Gustavo do curso de Educação Física e vou comentar para vocês uma questão relacionada ao controle da pressão arterial, mais especificamente ao controle da pressão arterial na população idosa, ok? Bom, vamos lá. A questão dizia o seguinte: a população idosa constitui o segmento que mais cresce da população brasileira. Entre 1991 e 2000, o número de habitantes com mais de 60 anos de idade aumentou 2,5 vezes mais que o resto da população do país, segundo o IBGE. Essa situação aumenta a importância do entendimento das condições de saúde dessa população. Lima Costa e colaboradores traçar um perfil das condições de saúde, capacidade funcional, além das preferências dos idosos em relação à atividade física. Segundo esse estudo, a hipertensão foi a doença crônica mais frequentemente relatada na população idosa. A prevalência da hipertensão autorreferida foi igual a 37% entre os homens e 50% entre as mulheres. Além disso, as doenças do coração, como a doença arterial coronariana, arritmias, doenças cardíacas congênitas, cardiomiopatias, disfunções valvares, teve a terceira maior prevalência nesse estudo. Bom, para que a gente pudesse responder essa questão, ela vinha com as relações, com as variáveis da pressão arterial. Então lembremos que a pressão arterial é dada pelo produto entre o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto, e a resistência periférica, que seria a resistência que os vasos sanguíneos oferecem ao fluxo sanguíneo. Além disso, o débito cardíaco é dado pelo produto da frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração bate, se contrai por minuto, e do volume sistólico, o volume de sangue ejetado pelos ventrículos a cada sístole, a cada batimento cardíaco, ok? Por outro lado, a resistência periférica se dá entre a relação da viscosidade do sangue, e aqui pensem então na relação entre a quantidade de água no sangue e de célula ou dos componentes que nós temos no sangue. Então, quanto mais concentrado o sangue ficar, mais viscoso ele vai estar, elevando então a resistência periférica, elevando o atrito entre o fluxo sanguíneo e as paredes dos vasos. Além disso, nessa relação entra o comprimento dos vasos, que é representado por essa letra L aqui. Pensem aqui mais especificamente na área de secção transversa dos vasos, ou seja, quanto maior for a quantidade de vasos sanguíneos que eu tiver, maior vai ser o percurso que esse sangue tem que percorrer até voltar ao coração, ou seja, maior será a resistência periférica. Lembrem-se aqui das pessoas mais obesas, que vão ter maior número de célula e por isso maior percurso para esse sangue percorrer, e isso elevaria a pressão, a resistência periférica também. Por outro lado, nós temos a relação do raio elevado à quarta potência nessa equação, mostrando a importância da vasodilatação e da vasoconstrição na resistência periférica. Ou seja, quanto maior for o raio do vaso, menor será a resistência periférica e menor será a pressão arterial. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for o volume do vaso, maior será a resistência periférica e maior será a pressão arterial, ok? Lembrando que a unidade de medida da pressão arterial se dá por milímetros de mercúrio, certo? Bom, visto a importância de se prevenir doenças cardiovasculares para a qualidade de vida do idoso e aumento da longevidade, utilize as relações acima para indicar a alternativa correta acerca do exercício físico e da pressão arterial sistêmica. Vamos dar uma olhada então, vou deixar aqui as relações para nos ajudar a responder a pergunta. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Bom, alternativa 1 dizia que o aumento do volume sistólico é uma das razões do aumento da pressão arterial durante o exercício. Vamos lá. Se eu tenho um aumento do volume sistólico, eu elevo o débito cardíaco, e se eu tenho aumento do débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Até aí, a primeira parte está certa. Portanto, o exercício de endurance, que em longo prazo pode elevar o volume sistólico, aumentaria o débito, elevando a pressão arterial.
Bom, vamos lá. Realmente é verdade que o aumento do débito aumenta a pressão, mas é claro que o exercício de endurance não eleva a pressão arterial de repouso, porque apesar do aumento do volume sistólico, eu tenho uma resposta de bradicardia de repouso, ou seja, queda da frequência cardíaca em repouso. Então essa relação mantém o débito cardíaco, o que não eleva a pressão arterial, ou seja, essa primeira alternativa estava errada. Já a alternativa 2 diz que o enrijecimento dos vasos sanguíneos e ou a diminuição da luz desses vasos por deposição de placa de ateroma levaria à diminuição do raio dos vasos. Perfeito. Se eu tenho aqui a placa de ateroma se acumulando dentro do vaso, eu vou ter, obviamente, a diminuição desse raio do vaso, ok? E, consequentemente, a queda da resistência periférica e da pressão arterial. Isso não é verdade também. Nós vimos aqui pela relação que se eu tiver diminuição do raio, eu tenho aumento da resistência. E se eu tiver aumento da resistência, eu tenho aumento da pressão arterial. Então, por causa dessa palavra queda aqui, essa alternativa 2 também estava errada. Alternativa 3. A obesidade é um grande fator de risco cardiovascular, principalmente na população idosa, por aumentar o comprimento dos vasos, ok, L, ou seja, a área de secção transversa dos vasos sanguíneos, o que eleva a resistência periférica e assim a pressão arterial. Vamos lá, se eu tiver uma elevação da área de secção transversa ou dos comprimentos do vaso, eu realmente vou ter um aumento da resistência periférica, e um aumento da resistência periférica me leva ao aumento da pressão arterial. Um mecanismo muito comum realmente que acontece nos obesos. E essa alternativa está correta, ok? Vamos lá, a questão tinha mais uma alternativa, a 4, que diz o seguinte: o exercício físico, ao diminuir a resistência periférica por conta, entre outros fatores, da sua ação vasodilatadora no endotélio, contribui fortemente para a diminuição ou controle da pressão arterial. Vamos lá, se o exercício físico levar, isso é verdade, a diminuição da resistência periférica, porque ele é vasodilatador de forma geral, ele realmente vai levar a uma queda da pressão arterial. Queda da resistência periférica leva a queda da pressão arterial e por isso essa alternativa também estava certa. Então, entre as 4 alternativas, nós temos que a alternativa 3 e 4 eram as corretas, ok? Bom, 3 e 4 seria a alternativa B e essa seria a resposta certa. Ok, pessoal? Obrigado e até uma próxima.